Urgente, urgente, Brasil. Será que o mal venceu? O Alexandre de Moraes acabou de condenar Jair Bolsonaro num julgamento que não passa de uma perseguição política. Não há golpe, não há crime armado, não há nada além de um tribunal transformado em trincheira ideológica. O que está acontecendo é o enterro da democracia brasileira. E agora, meus amigos e amigas, é bom o Brasil se preparar, porque os olhos do mundo estão voltados para cá, principalmente os Estados Unidos. E não se enganem, Donald Trump não vai assistir de camarote um aliado dele ser destruído por uma ditadura de toga. O clima está pesado, porque além desse julgamento injusto, já se sabe da ligação do governo Lula com facções criminosas. E isso está incomodando o mundo inteiro. E olhem só o absurdo, patriotas, pais, mães de família que estavam desarmados, carregando apenas Bíblia e bandeira, foram taxados de terroristas no 8 de janeiro. Essa é a maior afronta à justiça que já vimos em nosso país. O que deveria ser um julgamento virou linchamento político, e tudo isso para calar a voz de quem ousa desafiar o sistema. E é por isso que os americanos estão incomodados. É por isso que cresce a pressão internacional. Um governo que prende inocentes e chama cristãos de terroristas não merece ser chamado de democrático. Mas antes de eu continuar esse comentário forte sobre essa injustiça que está acontecendo diante dos nossos olhos, eu preciso pedir encarecidamente a tua ajuda. Deixa agora mesmo o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui. O teu joinha é fundamental para furar a bolha e mostrar a verdade que a grande mídia não quer que você saiba. E para você que está buscando mudar de vida, no final desse vídeo eu vou te mostrar como você pode ganhar até R$3.000 por mês usando apenas o teu celular. Fica comigo até o fim, porque essa luta não é só minha, é nossa, e juntos nós vamos resistir contra essa ditadura travestida de justiça. Meus amigos, olha só a palhaçada que está acontecendo nesse julgamento fajuto. O que Moraes está fazendo não é julgamento, é perseguição declarada. É a vingança de um homem que não admite ser contrariado. Não existe prova, não existe ato concreto, não existe golpe algum. Existe apenas um ministro que não suporta críticas e que decidiu transformar a opinião em crime. O que nós estamos vendo hoje é a morte da liberdade de expressão aqui no Brasil. Porque qualquer palavra contra o STF virou motivo para colocar gente dentro da cadeia como se fossem bandidos perigosos. Isso não é justiça, isso é vingança com toga. E o alvo da vez é Bolsonaro. Moraes não consegue separar o seu ego ferido da função de juiz. Ele pega críticas políticas e transforma em tentativa de golpe. O Brasil está vivendo a inversão completa da realidade. Manifestantes desarmados carregando bandeira e Bíblia são chamados de terroristas, enquanto criminosos de verdade são tratados como vítimas sociais. Quando se condena alguém porque disse que não aceitaria mais abusos de um ministro, não é mais lei, é ditadura. Esse teatro que eles chamam de julgamento serve para mandar um recado. Quem ousar levantar a voz contra eles vai pagar com anos de prisão. O absurdo é tão grande que a sentença contra o Bolsonaro mostra claramente o objetivo: arrancar ele do jogo político. Não se trata de proteger a democracia ou o Estado de Direito, porque democracia não existe quando o povo não pode criticar os seus governantes. E o que está em jogo aqui é a manutenção de um sistema podre que se protege com unhas e dentes e que agora criou a figura de crime de opinião. É o império do medo, né? Onde um homem de toga decide sozinho quem pode falar e quem deve ser silenciado. E aí eu te pergunto, isso é democracia ou é o novo regime autoritário que se instalou de vez aqui no Brasil? Olha só a sentença que o Careca deu no presidente Bolsonaro. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União,
e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Como um cristão de direita e conservador, é impossível ver esse voto do Moraes sem sentir revolta. Porque em qualquer brasileiro que ainda tem peso de justiça, esse voto aí é inadmissível. Isso é um completo absurdo. O Alexandre de Moraes constrói uma sentença em cima de um castelo de areia, cheio de acusações pomposas, mas sem a mínima sustentação fática. Onde está a organização criminosa armada do Bolsonaro? Quem eram os armados? Até hoje não se apresentou uma prova sequer de que Bolsonaro ou seus aliados organizaram um levante com armas, tanques ou qualquer estrutura de guerra. O que houve foram críticas, discursos políticos e manifestações populares, que foram transformados em tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É uma ficção criada para legitimar a perseguição a opositores. Chamar de golpe de Estado um movimento em que o suposto golpista estava em férias na Flórida, sem exército, sem armas, sem ordem de comando, é insultar a inteligência do povo. O verdadeiro golpe é o que está sendo operado dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, onde um único ministro concentra funções de investigado, acusador e julgador. Isso sim é rasgar a Constituição. O povo desarmado em 8 de janeiro, muitos com a Bíblia na mão, água na outra e bandeiras do Brasil nas costas, são tratados como terroristas, enquanto verdadeiros criminosos são soltos todos os dias por esses mesmos magistrados. A acusação de dano qualificado contra o patrimônio tombado é uma desculpa esfarrapada para inflar penas e criminalizar a oposição, porque muitos do PT e muitos do MST já quebraram Brasília. Quebrar vidros virou crime contra a humanidade? A mesma corte que perdoa ladrões e milionários agora trata patriotas como bandidos perigosos, né? E quando colocam Bolsonaro como líder da organização criminosa, o que nós vemos é uma tentativa desesperada de destruir politicamente o único nome que ainda representa a resistência ao sistema corrupto que tomou conta do país. Isso não é justiça, isso é vingança. Porque essa sentença, ela não tem legitimidade. É um instrumento político travestido de decisão judicial. A verdadeira democracia está sendo assassinada aqui no Brasil, não por Bolsonaro, mas por aqueles que de toga nos ombros usurparam o poder para si mesmos. Essa condenação é a confissão pública de que nós vivemos sob uma ditadura judicial, aonde discordar virou crime e aonde a toga se tornou um novo fuzil. E de acordo com Moraes, o Bolsonaro começou a arquitetar o suposto golpe em 2021 durante uma live, aonde Bolsonaro apresentou um inquérito que estava investigando de um hacker que entrou no sistema eleitoral nas eleições de 2018. Então presta atenção nisso. Bolsonaro apresentou uma investigação e o Alexandre de Moraes está dizendo que isso foi o início do golpe. Tudo que foi falado até agora contra o Bolsonaro são falas do próprio Bolsonaro. Reunião com embaixadores de outros países, aquela reunião ministerial que todo mundo achou que ia derrubar Bolsonaro, aonde ele estava literalmente preocupado com a nossa democracia, isso virou tudo contra ele. Então são só falas, não há um ato, não há uma ordem direta dizendo vai lá e invada o tal lugar. Não. Bolsonaro levantou críticas contra ao senhor Alexandre de Moraes. E por que essas críticas estavam acontecendo? Porque Alexandre de Moraes e o STF estavam fazendo busca e apreensão na casa de deputados, de comediantes, de cantores, simplesmente por não aceitarem a ditadura da toga. Então presta atenção, estão condenando o Bolsonaro por ele pedir uma averiguação de lugares onde o 9 Dedos teve muitos votos, para ver se realmente isso condizia com a realidade. Porque um cara que não enchia comício, não dava movimento de pessoas, os lugares que ele ia fazer discurso não dava ninguém, e o cara receber milhares de votos em lugares onde era 99% Bolsonaro,
E agora isso virou crime. E vamos falar a real, o Alexandre de Moraes transformou até o mais simples gesto em crime. Criticar, levantar a voz, mostrar indignação, tudo isso agora virou motivo para ser chamado de criminoso e ser colocado à condenação e ser posto na cadeia. Então nós estamos vendo o funeral da justiça brasileira. O último prego no caixão da democracia. O caminho é tão escancarado que todo mundo já sabe qual vai ser a sentença. Pena máxima, 40 anos. Não é julgamento, é execução política com verniz jurídico. E a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer diante de um sistema que age como ditadura declarada? Porque do jeito que está, qualquer palavra vira motivo de prisão. E aí entra a questão mais dura. Como se reage a um regime que prende até deputados por falarem o que eles pensam? O povo fica de mãos atadas. O Congresso acuado, a oposição inteira é mantida sob ameaça. Não há espaço para fingir que está tudo normal. Esse cenário empurra a sociedade para pensar em medidas drásticas. A ideia de uma paralisação geral, de parar o país inteiro, não é papo de maluco, é a consequência natural quando se vive em um regime onde a toga vale mais do que a Constituição. E vamos ser francos, tá? Ninguém aguenta mais sobreviver em um país onde criticar virou crime e onde a liberdade foi enterrada sem cerimônia. Olha só a loucura que chegamos. O Brasil virou um lugar onde abrir a boca e discordar de uma autoridade é risco de cadeia. É inacreditável. Se a gente olhar para fora, nós vamos ver exemplos como o do Nepal, onde tentaram calar as redes sociais de lá e a população não aceitou. Lá o país parou de vez, mas custou caro. Infelizmente morreram 19 pessoas. Eu não estou dizendo que nós temos que repetir aquilo, mas é inevitável comparar. Quando o povo não reage, a tirania cresce. E aqui estamos vivendo de mãos atadas, sem poder criticar, sem poder pensar diferente. Isso não é democracia, é uma camisa de força. A pergunta é, até quando nós vamos aguentar viver num país onde falar virou crime? E diante disso, o que sobra de saída? Eu enxergo dois caminhos imediatos. O primeiro é a anistia já, porque não dá para aceitar milhares de patriotas sendo tratados como terroristas. Eles estavam completamente desarmados, de bandeira e bíblia na mão. O segundo caminho é a CPMI da Vaza Toga, mas uma de verdade, não uma farsa de gabinete. Nós precisamos de uma comissão que investigue as denúncias sobre o que aconteceu nas eleições em 2022, com provas, testemunhos e coisas que já foram jogadas na cara do povo e foram ignoradas. Só assim para expor a podridão que se esconde por trás dessa toga autoritária. E eu vou falar para vocês, tá? Nós que somos da oposição, nós tentamos se virar, fazemos de tudo, não dormimos, estamos no limite. A sensação é de impotência. Mas a verdade é que ninguém pode se acomodar. Esse desespero que a gente sente tem que virar pressão real, tem que virar um movimento, porque se nós ficarmos só roendo as unhas, eles vão continuar rindo da nossa cara. E em relação ao 7 de setembro agora, parece até mentira, mas aconteceu. No meio da lama em que se transformou o STF, surgiu um fio de sensatez. O Brasil inteiro viu o Tarcísio de Freitas botar o dedo na ferida e chamar o Alexandre de Moraes de tirano. O povo vibrou, gritou junto, lavou a alma. E quando todo mundo achava que a resposta viria uníssona da corte, com aquele discurso de sempre, quem apareceu para berrar foi o Gilmar Mendes, tentando negar o óbvio. Foi correndo para as redes sociais dizer que não existe ditadura da toga e que não tem ministro tirano. Só que no meio desse circo todo, uma coisa inesperada veio à tona. A própria imprensa acabou revelando, quase escondido, que um terceiro ministro, e com certeza é o Fux, porque o Fux é o terceiro na votação para condenar ou absolver os réus desse julgamento fajuto, ele discordou da narrativa do Moraes e do Gilmar Mendes e reconheceu que todo brasileiro já sabe: os poderes não estão ouvindo as ruas. Essa frase vale ouro, porque mostra que lá dentro do STF, mesmo no meio da arrogância, existe quem sabe que o povo não aguenta mais tanta arbitrariedade. É a prova de que a pressão popular faz eco, de que o grito das manifestações incomoda sim, e que as bandeiras verdes e amarelas, elas continuam pesando na consciência de alguns togados. E isso abre uma brecha enorme. Se já existe ministros admitindo que a corte se afastou do povo, é porque a máscara começou a cair. Talvez seja medo, talvez seja cálculo político, talvez seja um raio de sensatez no meio da escuridão. Mas o fato é que essa fala confirma o que sempre dissemos. Existe uma ditadura da toga, existe tirania, existe abuso. Só que agora,
quem admite isso não é apenas o povo nas ruas, mas alguém lá do centro, de dentro do próprio STF. Isso muda o jogo, afinal, até quando eles vão conseguir segurar o grito de milhões de brasileiros que não aceitam serem governados por meia dúzia de ministros que se acham donos do país? Agora, a grande questão é: o que vem depois dessa condenação absurda contra Jair Bolsonaro? Será que os Estados Unidos vão aumentar ainda mais a pressão da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Será que haverá algum tipo de reação mais dura contra o governo brasileiro, que está cada vez mais envolvido com facções criminosas e que transformou a justiça numa arma de perseguição política? Será que temos a possibilidade de uma intervenção militar americana vinda dos Estados Unidos de forma pesada, levando Lula e Moraes e toda essa turma para responder fora daqui do Brasil? Aí eu pergunto, será que nós, como nação, já perdemos a batalha para o mal? Ou será que Donald Trump e a direita americana vão se mover ao nosso favor? Eu quero ouvir de você. Escreva aqui embaixo o que você acha que vai acontecer daqui para frente. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a tua opinião é fundamental não só para o debate, mas também para o fortalecimento e a continuidade desse canal, que tem sido uma trincheira contra a ditadura da toga. Compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, com todos os grupos do WhatsApp e redes sociais, porque a verdade precisa ecoar por todos os cantos do Brasil. Nós não podemos mais permitir que a mentira domine e que a narrativa dos poderosos da toga seja a única a circular. Tá? E não esqueça, deixe o like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso ajuda demais a continuar esse trabalho de denúncia e resistência. E para você que está cansado de tanta opressão e quer mudar de vida, no primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um link que pode transformar a tua vida e a tua realidade. A nossa equipe vai te mostrar o passo a passo para você começar a trabalhar online direto do seu celular e ganhar até R$3.000 por mês sem sair de casa, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.